Tribo Teens. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte. Salve, salve, gente! Olha só, o Tribo Teens no ar essa semana e falando de escola pública, falando de coisas que acontecem na escola. E chegando aqui, finalzinho já do nosso ano letivo, hoje eu quero trazer o tema que eu gosto muito de falar aqui nesse espaço, que é sobre a psicologia escolar. E para continuar esse bate-papo, eu vou conversar com o Renan Rocha, que já esteve conosco, né, Renan? Sim, já estive participando uma vez, né? Agora é a segunda vez que eu participo aqui no programa. Renan, seja muito bem-vindo ao Tribo Teens. E você sabe que isso aqui é um espaço para a gente falar de escola, né? Obrigado, agradeço aí a participação de vocês que estão acompanhando. E vamos falar de escola. Gente, olha só, o Renan é um psicólogo, ele faz parte aqui da equipe regional de Pindamonhangaba da psicologia escolar, né, que tem um recorte muito específico. A gente tem falado muito disso aqui no Tribo Teens e é importante demais esse espaço que a Tribuna do Norte abre para a unidade regional de Pindamonhangaba, porque é um espaço para a gente elucidar as pessoas, falar de psicologia e falar de bem-estar, né? E o Renan hoje ele está trazendo um projeto, é isso, Renan? Isso, a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre um projeto que iniciei recentemente, mas que pretendo dar uma boa continuidade ao longo do ano. E, Renan, é um projeto que tem um nome muito bonito, hein? Vou deixar você contar pra gente o nome do projeto e vai falar um pouquinho sobre psicoeducação. Como que é esse projeto, como é que ele chama e como que é o desenvolvimento dele? Então vamos lá. Bom, Ricardo, o projeto ele se chama Casa do Sentido, né? É um podcast, né? Está hospedado lá no Spotify. A ideia é trabalhar ali psicoeducação, por quê? Né? Eu fui percebendo ao longo tanto dos atendimentos clínicos como também na escola, está cada vez menor o autoconhecimento das pessoas, né? Então, assim, raramente encontramos pessoas que têm um hábito de olhar para si, né? Isso, cultura, música, tudo vem cada vez mais distanciando o olhar, né, das pessoas, ao invés de interiorizar, refletir, pensar um pouco aí sobre a existência de cada um. E a partir disso, durante esse ano passei por um momento de uma dor profunda, muito grande, né? Não é porque a gente é psicólogo que a gente não sofre, que a gente olha aí, também... desmistificando mais um ponto sobre a psicologia. Sim, né? A gente também tem lá os nossos sofrimentos, né? E dentro da logoterapia, isso tem algo que eu acredito muito, né? Que eu vou comentar um pouquinho aí pra frente, sobre a importância de ser um logo vivente, né? Não dá para eu trabalhar com algo que eu não vivo, né? E aí, durante esse processo de dor, de sofrimento, eu entendi que a partir da minha dor eu poderia contribuir com outras pessoas, né? E Renan, qual é o impacto disso dentro do ambiente escolar, da gente se reconhecer os nossos sentimentos e emoções? O que que isso traz assim de positividade para quando a gente fala de escola, por exemplo? Sim. Pensando nesse contexto, Ricardo, por muitas vezes o adolescente, o jovem, ele está passando ali por uma situação de sofrimento, mas às vezes não consegue nem dar nome para aquilo, né? Então entra essa importância do autoconhecimento justamente para a pessoa conseguir identificar o que eu estou sentindo, mas mais do que isso, o que eu faço com isso que eu sinto, né? Porque a grande questão, o sofrimento ele é inevitável, ele faz parte do Mas nosso a dor é existir. opcional. Mas a dor, por mais... em alguns momentos pode ser opcional, em outros não, mas eu sou responsável pelo que eu faço com aquilo que me aconteceu, né? Então, dentro aí de um processo, né, de psicoeducação com os jovens, a gente precisa oferecer possibilidades, a gente precisa abrir caminhos. E como que a gente faz isso, né? Aguçando a consciência, né? Demonstrando que há meios, há possibilidade para além daquele sofrimento. Então, eu não sou livre de sofrer. Eu não sou livre de passar por dificuldades na minha família, no ambiente escolar, com os meus amigos, mas eu sou totalmente livre para decidir o que eu faço com o que me fizeram. Quer dizer, então a psicologia ela traz justamente essa tomada de consciência e ao mesmo tempo auxilia o ser humano a lidar com todas essas angústias. Perfeito, exatamente, né? De um modo ordenado. Por quê? Na maioria das vezes, quando a gente encontra ali um jovem envolvido em situações de bullying, enfim, que é algo que acontece muito no ambiente escolar, né? Sabemos disso como ninguém, mas nós conseguimos identificar que há uma desordem, né? E por muitas vezes esse jovem, esse adolescente, ele não consegue ordenar isso, né? Então trazer a consciência, aguçar, né? Gerar esse incômodo, gerar possibilidades, tudo isso daí vai facilitando aí para que ele tenha um bom equilíbrio emocional, um bom ordenamento das emoções. E o nome do projeto é?
O projeto é Casa do Sentido. Que nome bonito, hein? Nome Sim, poético. Sim. A ideia de casa, né, é justamente criar um ambiente acolhedor. E eu compreendo acolher, Ricardo, não somente o ouvir, mas também de permitir que a pessoa aprenda a se ouvir. E quais são as raízes do projeto Casa dos Sentidos? Casa do Sentido. Casa dos Sentidos. Casa Onde do é que você Sentido. buscou inspiração para poder estar concretizando esse projeto, essa metodologia de trabalho, Renan? A Casa do Sentido, ela vem com uma base teórica da logoterapia, né, de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra austríaco, viveu todo o horror e a tortura, né, dos campos de concentração nazista, e lá ele perdeu sua família, esposa, pai, mãe, enfim, e ainda no meio dessa dor, ele conseguiu identificar motivos pelo qual ele decidiu continuar vivendo, né? E ali ele foi observando prisioneiros naquele campo, por que algumas pessoas tinham um sentido de vida, buscavam a vida, acreditavam, tinham esperança, outras já se entregavam, enfim. E ali ele foi reforçando toda a sua teoria que ele já havia desenvolvido antes de entrar ali nos campos, né? E Frankl sai de lá com um grande sonho, né, de estar em universidades levando o conhecimento. E ele rodou o mundo, inclusive veio para o Brasil, né, trazendo a abordagem. E é uma abordagem muito significativa, né, que fala sobre o sentido da vida, que, ao meu ver, é uma das maiores crises da sociedade hoje em dia. Agora uma perguntinha bem direcionada à escola. Como que você tem trabalhado essa questão do sentido da vida junto com os adolescentes? Sim. Desafio, hein, cara? É um baita desafio, mas que eu faço com um enorme prazer, né? É muito significativo para mim levar essa questão, porque tem um fundamento antropológico, da sociologia, da filosofia. Então, assim, é um tema muito denso falar de sentido da vida com um jovem que às vezes ainda não está nesse nível de maturidade, né? Porém, a gente pode abrir janelas, a gente pode ir abrindo lacunas, se a gente puder dizer assim, para que tenha essa percepção, aguçando, né, incomodando ali a consciência. Então, de modo lúdico, né, às vezes realizo algumas atividades que vêm aproximando cada vez mais esse jovem daquilo que é potencial dele, daquilo que há possibilidade de se realizar, de concretizar, porque por muitas vezes se vê limitado. Renan, tudo isso está acontecendo dentro da escola pública? Tudo isso dentro da escola pública. Que desafio da psicologia, hein? Psicologia escolar, Baita trazer desafio. tudo isso à tona. E como é que você tem sentido? Você está há quanto tempo na psicologia escolar? Na psicologia escolar agora eu fiz 1 ano e meio, né? Eu iniciei ali dentro do programa pela Med+, na Seduc. É um baita desafio, porque quando a gente começou, eu não sou ali da primeira leva, né? Eu entrei alguns meses depois, mas ainda estava num processo de estruturação e tal, e hoje em dia eu vejo que ganhou corpo, tomou forma, vem acontecendo, a gente já começa a colher alguns frutos, alguns resultados, né? Esses dias eu fiquei muito feliz em uma atividade dessa, justamente, né, para aguçar a consciência. Realizei uma atividade na escola e uma aluna retornou para mim depois falando, olha, eu não sabia o que eu gostaria de fazer, tinha dúvida, incerteza e angústia em relação à minha vida profissional, e depois desses encontros eu decidi, eu quero fazer psicologia, né? Para mim isso daí foi um grande presente, né? Fazendo um grande discipulado carinho. aí já. Sim, né? Então a gente vai percebendo que o trabalho ele vai gerando efeito, ele vai impactando não somente a escola, mas a comunidade escolar como um todo, um cuidado também que a gente vem tendo com os professores, com a saúde mental deles, né? Então, assim, a psicologia na escola, ela está lá para levar sentido, para conduzir sentido, né? Para conduzir as pessoas ao caminho do sentido. E não só os alunos, né? Toda a comunidade. Gente, olha só o Tribo Teens trazendo para a gente essa semana que a escola não é só um lugar de aprendizado pedagógico, simplesmente, né, Renan? A gente precisa desse acolhimento, não é? Com certeza. E deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente tem observado, até pela própria mídia, de modo geral, quais são os tipos de desafios que os jovens hoje apresentam para a psicologia, por exemplo? Você falou da questão da angústia, do bullying. O que mais a gente observa aí que essa molecada está passando nesse recorte histórico que a gente vive hoje? Dentro de um contexto, né, que a gente pode ir identificando aí dos jovens, dos adolescentes, a gente vai percebendo que a angústia, o humor deprimido, a questão do bullying, né, que é presente aí nas escolas, enfim, tem diminuído bastante, mas a gente sabe que acontece. Tudo tem uma grande raiz, né, que é o quê? O vazio existencial.
né? Quando o indivíduo ele olha ali para o seu existir, para a sua vida, e não entende, não identifica razões pela qual se viver, né? Então, hoje em dia, muita gente tem motivos. Agora, uma razão profunda pela qual viver, não. E na escola, muitos, às vezes, não reconhecem o significado de estar na escola. Qual é o sentido, qual é o significado de ser estudante, de estar ali, né? Então, quando a gente vai trabalhar com um jovem, com um adolescente, a gente precisa devolver a ele esse olhar que ficou pelo caminho, às vezes, de que há um grande significado contido ali. Ou seja, não é uma mera obrigação, por exemplo, estar na escola. Exato, né? E aí o Frankl usa uma frase do Nietzsche que eu acho muito interessante, que ele vai dizer assim, olha, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então a gente sabe que esse aluno, esse jovem, eles vão ter dificuldades na vida. Agora, se ele não tem um porquê pelo qual viver, qualquer caminho, qualquer vento tira ele do foco, do alvo, né? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter nesse sentido, né? A gente não pode deixar esses alunos dentro, imersos em um vazio existencial, porque daí, para drogadição, consumo de bebida alcoólica, distanciamento da escola, péssimo relacionamento na família, tudo isso daí começa a amplificar, né? E com isso, depois a gente chega aí nas desordens humanas. A gente vai identificar ansiedade, angústia, depressão, enfim. Gente, olha quanta coisa acontecendo na escola e que maravilha ouvir que a psicologia escolar ela pode trazer essa contribuição toda para a sociedade, né? Lembrando, senhoras e senhores, uma escola a gente nunca faz sozinho, né? As pessoas tendem a olhar para o ambiente escolar, às vezes, como se fosse uma ilha. A escola não é uma ilha, nunca foi, nunca será. E nunca deverá ser. Nunca deverá ser, né? E olha a psicologia estendendo a mão para a escola, não é isso? Sim, é um encontro onde identificamos diversas demandas, mas também temos esse olhar, né, de humanizar, né, humanizar todo esse processo, trazer os alunos para perto, mostrar que há possibilidades, ampliar esse horizonte, né, no olhar do aluno e de toda a comunidade escolar. De novo, eu trago a provocação de que esse bate-papo aqui no Tributins é importante demais, porque ele desmistifica a psicologia como algo ou distante, ou às vezes é algo que é apenas para pessoas loucas, vamos usar desse modo, né? E não, a psicologia tem uma amplitude muito grande, né, Renan? Com certeza. Com os alunos, eu sempre tento quebrar isso ali no início do ano, né? Eu falo, gente, psicólogo é coisa de... Aí todo mundo louco, né? Aí eu falo, não, né? A psicologia está para além disso, né? Às vezes eu até trago alguns exemplos, né? Que uma lâmpada que se queimou. Eu preciso do quê? Eu preciso de ferramentas, né? Uma escada, uma lâmpada nova para trocar, para eu conseguir ter luz, né? E o jovem, por muitas vezes, não identifica isso, né? Ele não tem essas ferramentas. Então a psicologia vem ali também para auxiliar, né? Oferecer essas ferramentas de modo que ele consiga viver de modo significativo. Gente, importante demais esse bate-papo. Renan, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E eu peço de novo para você contar para a gente o nome do projeto. Certo? O podcast A Casa do Sentido está disponível lá no Spotify. Quem quiser pode estar acompanhando e vamos conduzindo todo mundo aí para boas reflexões. E tudo isso acontecendo dentro da escola. Tudo isso acontecendo também dentro da escola. Gente, que beleza. Renan, obrigado mais uma vez. O Tributinhos vai ficando por aqui. Eu quero encontrar com você de novo para a gente falar sobre educação, falar sobre escola, falar sobre sociedade e, acima de tudo, falar de parceria. Aliás, eu preciso agradecer a direção Cíntia Martins, edição de Zélio Godoy. A gente vai ficando por aqui e a gente vai se encontrar nas ondas do rádio, da web, para falar de coisa boa. Até mais, gente. A gente se encontra. Um abraço. Tributins. Uma parceria da Diretoria de Ensino de Pindamonhangaba e o jornal Tribuna do Norte.